Portugal. Como aproximar-se de ti para compreender muito do que temos e do que somos? Quero. Eu quero, obrigada. O que ficou em nós, que veio com os descobridores, aqueles que se aventuraram por mares nunca dantes navegados e criaram um mundo diferente, que nunca mais foi o mesmo. Sabemos que o bispo do Maranhão, o Frei Manuel da Cruz, em 1742, é o homem que vai, de alguma forma, constituir, em termos administrativos religiosos, toda aquela zona do Piauí. Temos muito em comum nesses 5 séculos de história. Eu costumo dizer que qualquer diplomata português deveria fazer um estágio de um ano no Brasil para perceber o seu próprio país. 2 povos, uma língua mãe. Girumanha. Geromênia. Girumanha. Geromênia. Xé. Gé. Xé. E aqui é Jurumanha. Aqui é. Isso, lá ela falou correto. Então, tiramos o U e pomos o E. Separados há 200 anos por um grito de independência. E desde então, somos países distintos. Estamos em continentes distintos, o que aumenta a distância entre Portugal e Brasil. Ainda assim, o traço de resistência permanece em tradições e culturas que construíram nossa identidade como povo. Dona Isabel, a senhora já ouviu falar de Maria Isabel? Maria Isabel? Um prato. Não. É um prato típico da nossa culinária de Campo Maior, no Piauí, na cidade de onde a gente vem. Chama Maria Isabel, é feito com carne seca, carne desfiada, que a gente chama de carne de sol. Cozinha-se isso tudo como um risoto com arroz e depois finaliza com a salsinha e tudo por cima. Chama-se Maria Isabel. Olha, eu gostava que me deixasse essa receita, porque já que é de Campo Maior no Brasil, que eu sabia que havia uma localidade no Brasil que se chamava Campo Maior, gostava que se pudesse depois que me deixasse essa receita, porque seria engraçado, ainda por cima, é o meu nome, é de Campo Maior, olha, seria engraçado introduzir esse prato aqui. O que nos levou a atravessar o Oceano Atlântico para tentar encontrar tudo isso está ligado à vida de 9 cidades piauienses que foram batizadas como forma de homenagem a localidades portuguesas. Uau! A acústica desse lugar é uma coisa impressionante. Daqui é uma cisterna. Aí eu já não sei mais. Estivemos em cada um desses lugares e o que encontramos vai muito além do que um registro turístico de um dos destinos mais desejados do mundo. A Amarante de São Gonçalo, a Batalha, que honra toda a gente da Leiria, Campo Maior, terra de bravos, de guerra, mas também de flores. E Juromênia, nome a si mesmo, ao contrário, a Vila Esquecida. A mais de 800 metros acima do nível do mar está Marvão, aguardiando o reino português contra os invasores espanhóis. Primeiro nome da nossa Castelo do Piauí, enquanto Nazaré é o patrimônio daqueles que desafiam o mar. Porto, cidade invicta e pulsante. Oeiras, a potência tecnológica que bem pouco tempo atrás era o patinho feio de Portugal. E a paradisíaca Valença, que merece todas as honras. Cidades, vilas, aldeias, todas prontas para serem apresentadas aos piauienses em uma série inédita que ainda nos leva aos versos de Flor Bela Espanca, nascida na Vila Viçosa, que vejam só, também é nome de uma cidade aqui pertinho de nós, no vizinho Ceará. Já o mestre Saramago, um apaixonado pela Portugal, que o fazia enxergar o mundo, também nos inspira e ilumina nesse roteiro de celebração. Então, aproveitar para endereçarem os cumprimentos de Campo Maior no Alentejo para Campo Maior no Piauí. É um prazer estar em comunhão e em comunicação com todos vocês. Vai de um forte abraço de Campo Maior para o Brasil.
Em fevereiro desse ano, eu e o repórter cinematográfico Danilo Torres embarcamos numa jornada desafiadora, como parte de um projeto ousado e inovador da Rede Meio Norte de televisão. Fomos a Portugal. Nosso objetivo, desvendar as cidades e vilas cujos nomes inspiraram nossas cidades piauienses. Durante quase 30 dias, visitamos Portugal de norte a sul. Neste programa especial do Bicentenário da Independência, você vai poder assistir a todas as reportagens. E mais do que isso, a gente vai contar a vocês como tudo começou, a partir da nossa primeira reportagem, que foi gravada no Padrão do Descobrimento, um dos monumentos mais importantes de Portugal e que evidencia os tempos áureos em que os portugueses eram os reis dos mares. Mudaram o mapa do mundo com as descobertas e chegaram até o Brasil. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além de Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Os Lusíadas, Canto 1, Luís de Camões. Se existe um lugar onde tudo começou, este lugar é aqui, em Belém. Nós estamos aqui nas margens do Rio Tejo. Hoje é um lugar para passeios, esses pequenos barcos e um espaço para a prática de esportes. Mas no século XV, o rio era muito mais caudaloso. Ele tomava toda essa área e em frente ao Mosteiro dos Jerônimos havia uma praia. Mas era daqui, dessa região, que saíam as caravelas. Com elas, os descobridores portugueses. Foi a partir daqui que eles se aventuraram para descobrir boa parte do mundo, incluindo o Brasil. A partir do Rio Tejo, os portugueses partiram rumo ao desconhecido. A Rosa dos Ventos, um presente de governos africanos, traz o mapa da expansão portuguesa a partir do século XV. De Macau, na China, ao Brasil, país da América do Sul, descoberto em 1500. A brincadeira aqui é tentar encontrar o seu lugar no mundo, como fazia este grupo de brasileiros, auxiliado pela guia. Essa cruz que está aqui representada, que não é a cruz de Malta, como falou no Brasil. É parecida, mas não é a mesma. A cartografia do mundo sobre nossos pés é parte do Padrão dos Descobrimentos, um monumento criado pelo arquiteto Continelli Telmo e pelo escultor Leopoldo de Almeida, que teve seu primeiro modelo inaugurado em 1960, mas somente em 85 o modelo definitivo foi entregue à população. Dentre os 33 personagens do Padrão do Descobrimento, temos religiosos, pintores e escritores. Aquele lá com o manuscrito é Luís Vaz de Camões, que era um grande guerreiro. E graças à passagem dele pelas navegações é que o mundo teve como grande legado os Lusíadas, escrito por ele e que conta exatamente a história dos descobrimentos portugueses. Com 56 metros de altura, o Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão portuguesa pelos mares e simboliza a grandeza da obra do infante Dom Henrique, que impulsionou os descobrimentos. Uma caravela estilizada e nela a representatividade de toda uma era. Temos ali o Vasco da Gama e depois o Afonso de Albuquerque, que foram os grandes vice-reis da Índia e que foram eles que conseguiram que os portugueses se substituíssem por uns anos, que não foram muitos, aos árabes que tinham o comércio na Índia. E foi esse comércio da Índia que, no fundo, em alguns anos, nos tornou a cabeça da Europa. Toda a gente nessa altura, todos os reinos da Europa falavam do rei Dom Manuel, que era o rei da pimenta, até com um bocadinho de gozo, não é? O rei da pimenta era assim, tipo um merceeiro, mas era um merceeiro que de facto tinha conseguido grandes proventos, graças a ter conseguido tomar e ocupar o comércio da Índia, não é? As pedras preciosas, a pimenta, a malagueta, que é uma coisa que hoje em dia não imagina
é que fazer o comércio da malagueta era muito, muito, muito importante e dava grandes proventos aos países que o faziam. Eram especiarias, né? Eram exóticas, então tudo era novidade, né? Na Europa era novidade ou só era acessível a um número muito pequeno de pessoas. Quando todas essas mercadorias chegavam à Europa, vinham a um preço absolutamente louco. Muito pouca gente tinha acesso porque passava por muitos mercadores. Passava pelos árabes, passava pelos italianos, passava pelos turcos, enfim, chegava a um preço muito elevado à Europa. Continuamos em Lisboa, mas vamos avançar um pouquinho no tempo para mostrar uma quinta iluminada onde viveram reis e imperadores, dentre eles Dom Pedro I. Você vai conhecer o quarto onde nasceu e onde morreu o imperador do Brasil. O sol invade os corredores verdes e as fontes de água imponentes. Os jardins suspensos oferecem um cenário que bem poderia ser cena de uma pintura. O paisagismo incluía plantas de todos os continentes. Ainda hoje, as estufas preservam algumas mais relevantes, como o ananás, o preferido do rei Dom João VI. As nuances de cores na hora dourada prometem um espetáculo. A natureza é ela que explica a denominação do Palácio Nacional de Queluz, onde viveram 2 gerações da dinastia de Bragança, integrantes da monarquia portuguesa. O nome teria se inspirado na montanha de adoração do sol, mas se separarmos a palavra, Queluz, para quem visita o lugar, é autoexplicativo. A luminosidade que presenciamos do lado de fora também está presente nas salas imensas, decoradas ao modo dos moradores. Queluz está próximo de Lisboa e Queluz tem uma dimensão que permite acolher toda a família real, toda a corte, inclusive os 9 filhos do Dom João e da Carlota Joaquina e da princesa Dona Carlota Joaquina, sempre associados a momentos marcantes da história de Portugal. Nesta segunda ocupação de finais do século XVIII e inícios do século XIX, até 1807, com a circunstância de terem nascido aqui 7 dos 9 filhos dos príncipes do Dom João e da Carlota Joaquina. A preservação dos móveis, obras de arte e objetos pessoais revela o gosto da corte nos séculos XVII e XVIII. Os objetos sobre a mesa de jantar acompanhavam as tendências de consumo da nobreza. Quando o chocolate foi incorporado ao cardápio diário, passou-se a usar vasilhames próprios. Já nesta sala estão as louças que foram usadas ao longo do tempo. Essa porcelana, por exemplo, veio de Macau, hoje território chinês, e acompanhou os reis na viagem ao Brasil. Já este conjunto traz o monograma CJPB, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Já nesse outro espaço aqui, a gente vê um recipiente que é muito familiar, nos parece muito familiar. O nome é meio estranho, escudela, que nada mais é do que uma taça para caldo. E um dos caldos preferidos pela corte portuguesa era exatamente o caldo de galinha, tomado preferencialmente pela manhã. A família real portuguesa viveu aqui até a sua partida para o Brasil. Em 1807, Dom Pedro, que proclamou a nossa independência, também viveu aqui. Agora nós estamos no quarto Dom Quixote, que tem esse nome exatamente por causa das pinturas que retratam cenas do clássico de Miguel de Cervantes. E aqui também nasceu e morreu Dom Pedro IV para os portugueses e Dom Pedro I para os brasileiros. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1834. Apenas 36 anos de uma vida intensa, com muitas conquistas, mas também com muitas perdas. Dom Pedro, que nasce como filho segundo, as circunstâncias da morte do irmão se torna no herdeiro da corte, vai para o Brasil com 9 anos,
forma-se, cresce no Brasil, torna-se no primeiro imperador do Brasil e vem aqui morrer aquela luz defendendo os direitos à coroa da sua filha, Dona Maria da Glória, futura Dona Maria II, na qualidade de Duque de Bragança. E foi nesse lugar onde começou e terminou a história do proclamador da nossa independência. Olá, estamos de volta com esse programa especial sobre o bicentenário da independência. Vamos começar então a nossa série de reportagens sobre as cidades homônimas. E a nossa primeira parada é em Porto. É uma das cidades mais importantes de Portugal. É um ponto turístico muito relevante para a economia do país europeu e também de um grande valor histórico. É lá que está preservado o coração de Dom Pedro I, que veio ao Brasil para a celebração do bicentenário da independência. Há muitas maneiras de se olhar para Porto. Vamos começar pelo alto. A Torre dos Clérigos é um marco arquitetônico da cidade. A obra ficou pronta em 1763. Percorrer os seus espaços é entrar em contato com a história da ordem religiosa dos clérigos, de onde vem o acervo de peças dos séculos XVIII até o século XX e que agora fazem parte do museu. A Igreja Majestosa também integra o complexo arquitetônico, com janelas que permitem a entrada da luz e realçam o esplendor dos materiais utilizados. Ainda seguimos escalando a torre, mas para chegar ao topo, aos 75 metros de altura, é preciso subir 225 degraus. Lá em cima, uma visão em 360 graus da cidade, cuja criação remonta ao período romano. O centro histórico de Porto é repleto de belezas, como a Estação de São Bento, inaugurada em 1916 e ainda hoje o principal ponto de partida e de chegada dos comboios. Nas instalações, 20 mil azulejos compõem os painéis que ajudam a contar a história da cidade. Um pouco à frente já estamos no Cais da Ribeira, de onde se vê o Rio Douro. Nós embarcamos no Cruzeiro das Pontes que unem as duas margens. À nossa frente está a Ponte Luís I. As 6 pontes, que também garantem a mobilidade para a população de Porto, mostram um outro aspecto, sobretudo quando a gente as conhece a partir desse cruzeiro, que percorre todas as pontes que interligam Porto à Vila de Gaia, todas elas sobre o Rio Douro. Essa aqui foi construída em 1963, é a Ponte da Rábida, uma das mais importantes aqui da região. Qualquer que seja a forma escolhida para atravessar o Douro, do outro lado há sempre uma recompensa. É no cais que se toma uma boa taça de vinho do Porto e come-se um pastel de bacalhau, uma das iguarias obrigatórias aos visitantes. E se você achou que era tudo o que tínhamos para contar sobre Porto, espera só até saber que nesta igreja, dedicada a Nossa Senhora da Lapa, repousa o coração de Dom Pedro I, que em Portugal é chamado de Dom Pedro IV. O coração foi oferecido por Dom Pedro na véspera da sua morte. Ele morreu em 24 de agosto de 1834. Ele fez uma espécie de testamento oral, que depois foi passado a escrito, em que ele dizia: brasileiros, eu deixo-vos ficar o melhor de mim mesmo, que é o meu filho. E é o meu filho que vai continuar a obra e é à volta dele que vós vos deveis reunir. Foi o Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. O meu corpo ficará em Lisboa, a cidade onde eu nasci, e o meu coração vai ser entregue à cidade do Porto,
teatro da minha verdadeira glória. Como se consegue preservar por tanto tempo? Desde o início, periodicamente, os professores qualificados das faculdades de Medicina e de Farmácia eram convidados, quer pela Câmara, quer pela Irmandade, para verificarem o estado do coração de Dom Pedro. Aliás, foi um grupo desses que decidiu que o coração não ficava bem só dentro do esquino de prata, mas que devia ficar dentro de um projeto de vidro, onde pudesse caber bem e os líquidos pudessem fazer o seu efeito de maneira mais hermética. Com o título de invicta, a antiga, muito nobre e leal cidade do Porto é um presente para os olhos e para a alma. Ainda mais se for ao som do fado, contribuição portuguesa para o mundo. Adeus, Maria. O fado é quase uma nuvem que paira sobre todos os portugueses, que ainda que nem toda a gente cante, toda a gente reconhece e toda a gente se sente como tal. É quase um código secreto entre os portugueses. Receber o que tu tens para dar, para assimilar o que nos dás, tornar-te na minha pele unhas suor. Oeiras é o nome da nossa primeira capital e também o nome de uma localidade portuguesa que fica a pouco mais de meia hora de Lisboa e já é um dos lugares mais prósperos de Portugal, além de ter sido palco de uma personagem importante da história do Brasil e também de Portugal, o Marquês de Pombal. Entre o Rio Tejo e o Oceano Atlântico, foi onde Sebastião José de Carvalho Melo, o conde de Oeiras, Marquês de Pombal, chegou em 1759, quando ganhou o direito a essas terras. O nobre morava aqui, no palácio que depois recebeu seu nome e que tem toda a área nomeada como Patrimônio Nacional. Parte do conjunto arquitetônico está sendo restaurado. As mãos habilidosas dos restauradores irão devolver a originalidade dos espaços que são uma referência para a história de Oeiras. O território de Oeiras era uma periferia militarizada, a periferia onde assentava o eixo principal da defesa da cidade de Lisboa entre os séculos XVI e o século XX. Portanto, estamos a falar de quase 5 séculos de história e, portanto, é nessa combinação, nessa conjugação múltipla de fatores de um lugar periférico que vai construir a sua identidade na relação com o espaço interior, a terra, e o espaço litorâneo, o rio, o oceano, que no fundo está a identidade de Oeiras. O Palácio do Marquês de Pombal já teve muitos proprietários. Hoje foi adquirida pelo Conselho de Oeiras, responsável pela administração local. A preservação do patrimônio histórico e cultural do lugar é uma política pública para promover o desenvolvimento. A Oeiras está a construir o seu caminho e a construção desse caminho está a ser feita muito, de facto, também na construção de um discurso cultural. Oeiras está localizada a meia hora da capital portuguesa, Lisboa. Há 3 décadas, iniciou uma revolução que provocou uma profunda mudança social. Estamos agora no Centro Histórico de Oeiras. Como essas localidades, ou seja, vilas e concelhos de Portugal, tem tudo aquilo que a gente imagina nas fotografias. Tem uma arquitetura preservada, uma igreja matriz, tem os moradores sentadinhos ali no banco da praça, tem toda essa ideia de que o tempo não passa por aqui. Só que essa Oeiras, de 180 mil habitantes, decidiu apostar no futuro. Através da tecnologia, tornou-se o segundo maior PIB de Portugal. Uma história que a gente vai contar agora para vocês. A meados da década de 80 do século XX, Oeiras tinha cerca de 10% da população a viver em barracas, aquilo que vocês chamam de favela. Começou-se por lançar os programas de habitação que levassem à erradicação das barracas, habitação social. Paralelamente, foi lançado um processo de infraestruturação e qualificação do território. Construção de equipamento, escola, ginásio, parque verde, passeio marítimo. Mas esta qualificação do território, o que é que permite fazer? A outra dimensão, que é atrair empresas
empresas, universidades, institutos de investigação que dão competitividade à nossa economia. Os parques tecnológicos abrigam empresas como o Google e a Cisco. Só neste aqui, 16 mil pessoas estão empregadas. Os parques também promovem um intercâmbio de conhecimento. O Tagus Parque mais não é do que uma cidade, um território, chamado Parque de Ciência e Tecnologia, onde se juntam empresas de grande dimensão, multinacionais, com pequenas startups numa incubadora que nós temos. Além disso, há aqui todo um conjunto de centros de investigação. Há uma universidade residente, o Instituto Superior Técnico, para além de ser a melhor escola de engenharia portuguesa, é já uma referência a nível europeu. Cultura, tecnologia, meio ambiente e, claro, turismo. O Porto do Recreio de Oeiras é a região que abrange toda a área ambiental e recreativa da orla. As praias próprias ao banho atraem turistas mesmo no inverno. A marina tem condições de receber mais de 450 embarcações. As atividades náuticas também representam um atrativo. Ações públicas de proteção ao meio ambiente chamaram a atenção dessa brasileira, que chegou aqui há um ano. Caminhando aqui na praia, você vê os projetos de coleta de lixo, né? Essa questão do lixo marinho também já está sendo muito discutido aqui. Eu acho que eles têm uma vanguarda nesse sentido, sabe? Porque todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável estão integrados nas políticas da cidade. Desde que deixou a condição de cidade dormitório e transformou-se no destino dos sonhos de quem busca qualidade de vida e uma aposentadoria tranquila, Oeiras tem recebido milhares de imigrantes. É o caso do Israel, o piauiense que está há pouco mais de um mês, mas que já planeja reunir aqui a família que ficou em Teresina. Você nem sabia que tinha uma cidade chamada Oeiras? Não sabia. Vim descobrir aqui, né? Uhum. Minha sobrinha falou, não, onde eu tô morando aqui, a cidade aqui chama Oeiras. Oeiras? É interessante. É bom que aí acaba ficando mais perto também do Piauí, né? É verdade. Os lugares que mostraremos a seguir têm algo em comum. É que eles foram ocupados em torno de castelos ou em torno de fortalezas que serviam para a defesa do território português. Uma viagem cheia de aventuras, do Alentejo ao Minho. Vamos conhecer Campo Maior, Jerumenha, ou melhor, Juromenha e Valença. Daquela janela, no alto da torre, as jovens da nobreza se mostravam aos que viviam na vila. Hoje em dia, até repórteres podem ter o privilégio de contemplar um dos lugares mais encantadores que encontramos em nossa jornada, onde tudo se faz flor, anunciam os folhetos sobre Campo Maior. Para onde quer que se olhe, a paisagem que cerca a vila de 8.000 habitantes exibe o casario e a pujança do Alentejo, região localizada no centro de Portugal. Agora aqui temos uma bala de canhão, é uma bala verdadeira, é uma bala que foi um projétil que foi encontrado aqui nas terras, aqui à volta do castelo, em escavações que foram feitas. Devem haver milhares delas por aqui espalhadas, porque Campo Maior esteve sempre dentro de grandes conflitos bélicos aqui com Espanha. Entretanto, temos a réplica de uma espada também que foi usada em toda a Europa durante os séculos XIII até ao século XIV. A famosa Guerra das Laranjas, em que entra Napoleão Bonaparte. Tentámos recriar um espaço que mostrasse às pessoas o que era uma cozinha medieval. Sabemos que bebiam muito vinho com mel e com canela, muito vinho aromatizado, faziam muitas festas. Sabíamos também que havia as pestes, as pragas, que se morria. Sabíamos que o povo não comia praticamente carne, a carne era para os nobres, era para quem caçava um veado, um javali. Por volta de 1230, o castelo de construção islâmica foi erguido e vem sofrendo intervenções que acrescentaram novos elementos à arquitetura. A reconstrução deste castelo é nada mais nada menos do que devolver essa memória a todos os campo-maiorenses. Reconstruir para devolver ao povo. A Vila de Campo Maior é marcada por uma grande tragédia. No dia 16 de setembro de 1732, um raio atingiu a torre,
do castelo, essa construção aqui atrás de mim. Ele atingiu também a Casa de Pólvora, que ficava um pouco abaixo, como vocês podem ver na maquete. E é claro, essa construção era bem mais elevada, afinal de contas, ela servia também como defesa do castelo. Nesse dia, 2/3 da população acabou não resistindo à explosão. Depois disso, a vila precisou ser reconstruída. Há aqui um fator de resiliência também. O povo campo-maiorense é extremamente resiliente, porque nós tivemos um arrebentamento de um paiol, fruto da questão militar, em que foi dizimada praticamente toda a população, que se reergue e menos de um século depois já participava nas batalhas napoleónicas, por exemplo. Portanto, há aqui uma história muito interessante de gente que depois também vive as questões da Guerra Civil de Espanha, onde surgem outras oportunidades. A economia de Campo Maior é baseada na pecuária. A criação do gado alentejano, que recebe esse nome por ser encontrado somente nessa região, produz a carne alentejana, um nome só, e tem até selo de qualidade. Dos olivais vem outra riqueza desta terra. No Alto Alentejo, são mais de 50 empresas que produzem o azeite e a azeitona. Para este ano, a produção no país deve bater o recorde de 182 mil toneladas de azeite. É por isso que é comum a gente encontrar por aqui, às margens das rodovias, campos imensos de oliveiras, como estes que nós estamos agora. A produção acontece entre março e outubro, mas fora desse período a paisagem é de encher os olhos. Os amantes do vinho sabem que o Alentejo é uma referência mundial na produção da bebida. O Alentejo é uma região plana, lá está, como dizia, com grandes oscilações térmicas. Temos verões com temperaturas acima dos 40 graus e invernos muito frios. A adega maior é um bocadinho privilegiada na localização, porque está aqui no topo norte do Alentejo e com a Serra de São Mamede ao lado, portanto perto, que acaba por ser uma região que na nossa zona conseguimos vinhos um pouco mais frescos, com um pouco mais de acidez, pela influência que a Serra de São Mamede tem no clima. A adega foi construída em harmonia com a paisagem natural. O prédio foi até caiado de branco para manter a tradição do Alentejo. Daqui sai 1 milhão de garrafas por ano. Mas, antes de chegar à nossa mesa, a bebida faz estágio nessas barricas de carvalho. Somente nesta sala estão 500 delas. Aqui dentro, as temperaturas variam entre 15 e 16 graus. E são diferentes dependendo do vinho que é produzido, se tinto, branco ou rosé. Para não dizer que não falei das flores, eis que estamos no ateliê de Dona Maria Marcelina, uma portuguesa simpática que passou metade da vida na Bélgica e que, na volta ao Alentejo, descobriu o dom de transformar papel crepom em obras de arte. Esta flor é cabeça de cobra, foi o nome que eu ouvi e há muitas cores e eu fiz esta assim. Esta é a bananeira. Tinha as bananinhas. Imaginemos então a beleza de 100 ruas decoradas com todas as formas florais, quanto alcança a criatividade de artesãos como Dona Maria Marcelina. É o maior motivo de orgulho, são as festas que já se realizam há mais de 100 anos e é uma festa que de forma voluntária praticamente todo o povo de Campo Maior trabalha. Dona Isabel, a senhora já ouviu falar de Maria Isabel? Maria Isabel? Um prato? Não. É um prato típico da nossa culinária de Campo Maior, no Piauí. Gostava que se pudesse, depois que me deixasse essa receita, porque seria engraçado, ainda por cima, é o meu nome, é de Campo Maior, olha, seria engraçado introduzir esse prato aqui. Enquanto Dona Maria Isabel não prepara aquela carne de sol alentejana, é a nossa vez de conhecer a culinária da região, que ela explica de forma generosa. E até nos leva à cozinha para conhecer a especialidade da casa. Aqui estamos a fazer a bochecha estufada. Bochecha estufada. Sim, que leva cenoura, alho francês, temperada de um dia para o outro. E cozinhamos vinho branco. Na região do Alentejo temos muitos pratos típicos. À base de borrego, à base de porco. Antigamente só chegava o cação, que é um peixe da família do tubarão, que aguentava muito tempo fora do frigorífico. Então o cação é um peixe muito cozinhado aqui no Alentejo. Por aqui ficamos, depois de compartilhar a história, a memória
a boa cozinha, o vinho e até um recado que vem de Campo Maior. O presidente da Câmara, cargo público que corresponde ao prefeito da vila de Campo Maior, fala diretamente para a nossa Campo Maior. Então, aproveitar para endereçarem os cumprimentos de Campo Maior no Alentejo para Campo Maior no Piauí. É um prazer estar em comunhão e em comunicação com todos vocês. Vai de um forte abraço de Campo Maior para o Brasil. Se o mapa de Portugal tivesse o formato de um pé, a cidade de Alandroal estaria localizada exatamente no calcanhar. E é para lá que nós vamos. Mas antes de chegar ao destino, passaremos por Elvas. Patrimônio da humanidade, o lugar é um sistema fortificado. Castelos, muralhas árabes e arcos imponentes serviram como proteção militar das fronteiras portuguesas. A poucos quilômetros dali, chegamos enfim à Vila Juromênia, que está inserida no município de Alandroal. Igualmente, uma praça forte que foi construída no século IX para proteger o rio Guardiana. O nome Juromênia é de origem árabe. Os mouros conquistaram a fortaleza, foram expulsos e a retomaram 2 séculos depois. A documentação histórica indica que a partir do século IX, logo poucos anos depois, fim do 8º, início do 9º, se refere Juromênia. A Juromênia foi tomada, foi feita uma fortificação islâmica e era uma das, digamos, das fortalezas de defesa, de implantação dos povos muçulmanos que chegaram à Península no século VIII. Afetada pelo terremoto que varreu Portugal em 1755, a fortaleza perdeu parte da sua construção, que agora está sendo recuperada graças a um grande programa de resgate e restauração do governo português. Temos muitos vestígios arqueológicos durante as escavações que tiveram lugar no interior das muralhas no final dos anos 80 do século XX. Escavaram-se alguns compartimentos da época contemporânea, moderna e depois medieval, e entre os materiais retirados encontraram-se alguns vestígios, alguns materiais típicos da época romana. Apareceu uma inscrição escrita em latim, uma dedicatória escrita em latim, também do século II, que significa isso mesmo, que havia ocupação romana aqui próxima. A planta da fortaleza de Juromênia tem o formato de um polígono. As cinturas de muralhas que aparecem por toda a área serviam para a defesa do castelo. No espaço interno, ainda se vê as ruínas das igrejas. Nós conseguimos praticamente dar a volta em torno da fortaleza. Ali em cima, ainda existem destroços da era medieval, mas essa é a parte mais recente, do século XVII. É chegando aqui que percebemos por que a importância dessa fortaleza para o território português. Ali a gente já tem do outro lado do rio o território espanhol. Então esse local, castelo e fortaleza, historicamente sempre foram fundamentais para a defesa do território português. Os limites dos territórios de Portugal e da Espanha seguem sendo delimitados pelo monumental Guardiana, que já foi motivo de tantos conflitos. Apesar da beleza natural dessas terras, a Vila Juromênia foi esquecida pelo tempo. Se nos anos de 1950 chegou a ter mais de 1.500 habitantes, hoje a população corresponde a pouco mais de 5% desse número. Quando Juromênia deixou de ser sede do Conselho, muita coisa mudou por aqui. A partir dos anos de 1960, a vila começou a entrar em decadência. Hoje, pouco mais de 60 pessoas vivem aqui na sede, que é extremamente silenciosa. Não tem criança? Que não há crianças em Juromênia? Pô, não. Por que não tem crianças aqui? Nós já somos todos antigos, tudo velho. Aí o pessoal mais jovem saiu todo? Todo saiu, pois. Já há muitos anos começou o trabalho aqui a fracassar, não temos nada. A única coisa que temos é o pomar de Monte Branco, que é do senhor holandês. O resto, o pessoal mais jovem, todo saiu, pronto.
E como é que é a vida aqui para vocês? Olha, todos reformados. Reformados são aposentados? Sim, Aposentados? aposentado. É a minha mulher, que o senhor é meu amigo, que ele é meu cunhado. Mas é tranquilo? Sim, aqui não há problemas, aqui é tudo tranquilo, aqui a vida é tranquila, pronto. Pobre. Um lugar sem crianças, onde o silêncio só é interrompido pelos latidos dos cães. Eles sim, existem aos montes por aqui. Já no parquinho, os brinquedos estão enferrujando pelo tempo sem uso. A única escola, essa aqui, a escola primária, foi fechada há algum tempo. Ela estava abandonada e hoje ela foi ocupada por um grupo de caçadores. Esses idosos parecem já acostumados com a ausência dos pequenos. Conto a eles que de onde viemos existe uma cidade com um nome muito parecido e que lá em Jerumênia do Piauí, 30% da população é de até 14 anos de idade. Difícil mesmo é tentar pronunciar o nome. Giromênia. Jerumênia. Giromênia. Jerumênia. Gé. 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 E aqui é Juromênia. Tiramos o U e pomos o E. E pomos o E. É verdade, é isso. Então você já conseguiu, é Jerumênia. Jerumênia. E aqui Juromênia. É Juromênia. Imagine a rotina de passar pela Porta do Sol e poder fazer isso também no final do dia, quando, enfim, a passagem justifica o apelido. Isso acontece em Valença, cidade construída dentro de uma fortaleza, protegida por 5 quilômetros de muralhas, uma das mais importantes fortificações militares da Europa. Nós inicialmente tivemos uma fortificação medieval que não tem nada a ver com esta. Este é o sistema moderno, setecentista, preparado para a guerra defensiva, mas para a artilharia de fogo. Os muros não muito altos e todo o centro histórico estava no interior, todo o povo vivia dentro e os militares igualmente. Portanto, era necessário mostrar aos reinos, que na altura existiam vários, neste caso ao reino vizinho da Galiza, que Portugal, no norte, tinha uma muralha medieval para defender o reino de Portugal, que tinha recentemente se tinha separado do reino vizinho. Inicialmente o nosso nome era Contrasta. Depois, com o quinto rei de Portugal, em 1262, muda para Valença, pela analogia à valentia das pessoas daqui. Na cidade, localizada na região do Alto Minho, vivem 5.000 habitantes. Valença tem origens remotas. Por aqui passaram os lígures, os gróvios, os celtas, os gregos e os romanos, além dos árabes. Estudiosos indicam que as primeiras povoações datam da Idade do Ferro, entre 1200 e 550 a.C. Os baluartes, estruturas de proteção que caracterizam a arquitetura de fortificação, foram edificadas a partir do século XVII, dando à fortaleza de Valença o aspecto que tem atualmente. 28 anos de guerra são necessários até que se assine a paz. Outra característica da cidade é que existem muitas capelas, construídas na terra onde nasceu São Teotônio, o primeiro santo de Portugal. Foi numa dessas igrejas que o pernambucano Alceu Valença fez uma apresentação de improviso. A mensageira dos anjos, com seu cabelo lilás, aperreava os sonhos que habitam nas catedrais. Valença é rota portuguesa para o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e também para o Santuário de Fátima. As rotas são marcadas no chão para orientar os peregrinos. As portas são a referência para quem circula pela cidade. Cada uma delas tem uma solução arquitetônica própria. A que mais chama a atenção é a Porta da Coroada, com arcos decorados que protegem o lado sul de Valença. E assim chegamos ao ponto mais alto da fortaleza. Nós estamos aqui a 50 metros acima do nível do Rio Minho.
aquele rio, que separa não apenas Valença de Tui, a cidade do outro lado, como dois países. Tui é a primeira cidade da fronteira na Espanha e aqui até o meio do Minho nós temos Portugal. Essas duas cidades formaram uma parceria administrativa, são uma eurocidade. Eurocidade, no fundo, é duas cidades que se fundem praticamente numa cidade e têm uma realidade da administração do território e da gestão da vida pública das pessoas conjunta. Trabalhamos, nós aqui temos a Câmara Municipal, do lado de lá temos o Concelho de Tui e trabalhamos em várias áreas, sobretudo o que é a cultura, o desporto e o turismo, é trabalhado em conjunto pela administração. Nós temos, por exemplo, a Piscina Municipal de Valença, que é a mesma Piscina Municipal de Tui. Temos o Teatro Municipal de Tui, que é o mesmo Teatro de Valença. Um conjunto de equipamentos que servem este território. A interligação entre as duas cidades é muito grande, ligação económica, social, temos muitos casais mistos e é uma realidade que esperamos que venha a prosperar e se aprofunde cada vez mais este conceito de eurocidade, de gestão partilhada do território. A parceria revela como os tempos de paz fazem bem para todos os povos que dela usufruem, que os conflitos permaneçam apenas como parte da história e das lições que eles deixaram. As relações humanas são sempre diferentes das relações políticas e, portanto, também preciso dizer que esta fortificação toda que aqui está era defensiva. Ela não foi edificada para atacar a vizinha cidade. Mas só para defender. Exato, é defensiva. Se nos atacassem, não é? No próximo bloco, nós vamos falar sobre fé. É um traço incomum dos portugueses com os brasileiros. Você vai conhecer um santuário construído à beira-mar. Um santo, São Gonçalo, com fama de casamenteiro. E um mosteiro, que é patrimônio da humanidade, que foi erguido para cumprir uma promessa. Tudo isso já já no nosso especial do Bicentenário da Independência.